Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, segunda-feira, 23 de agosto, não esqueçam, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, assim que abrir os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoque, dependa desse nome. É nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus. Ao invocar esse nome, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! E depois que nós invocarmos, sentirmos o queimor do Espírito ardendo dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês, hoje, segunda-feira, a sua necessidade. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jó 8 ao 11. 1 Coríntios 15, 1 ao 28. Salmos 38 e Provérbios 21, 28. Está bem desfrutante. Leiam no Espírito, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode falar para mim e vocês as suas revelações, graças a Deus. E também, para complementar a leitura do dia, nós temos o nosso alimento diário. Alimento diário que traz essas pepitas tão preciosas que Deus tem mostrado e revelado aos nossos amados profetas, como Pedro e Esdras Mar. E esse alimento diário, número 6, cuja série já sabemos, mas é bom repetir, a igreja, coluna e base da verdade. Não podemos ficar mais em dúvida. A igreja, ela não foi, não, ela é coluna e base da verdade. E hoje vocês estamos na igreja. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos valorizar a igreja. Louvado seja Deus. E o título geral é o Evangelho da Glória de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, também aqui no Alimento Diário, o título da semana é o Evangelho da Glória de Deus dos. Louvado seja Deus. E hoje, segunda-feira, graças a Deus, a leitura bíblica já lemos, que é Timóteo, 1 Timóteo 2,4, que diz para mim e vocês, né? Aqui no capítulo 2 vai falar sobre a prática da oração, né? Por todos os homens. É isso que nós estamos fazendo, graças a Deus, que posso orar por você, por todos os homens, e que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, nós sabemos disso. Por isso nós precisamos estar exercitando o nosso espírito. E o 2,4 ele diz, o qual deseja, ó Deus que é maravilhoso, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olhem e vejam e ouçam a responsabilidade que Deus tem dado para cada um de nós que somos da sua família, do seu corpo. É que nós pregue o evangelho para que as pessoas sejam salvas, que nenhum pereça e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lembre-se bem, isso é a incumbência que Deus deu para mim e para todos vocês que já creram no Senhor. Louvado seja Deus. E ler com oração também já vimos. 1 Timóteo 1,11, que diz para mim e vocês, segundo o Evangelho da Glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Aqui Paulo falando para Timóteo.
Então, eu e vocês também fomos encarregados de pregar esse evangelho da glória, esse evangelho bendito de Deus. Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, não percam tempo. Que haja oportunidade ou não, pregue esse evangelho da glória. Hoje são 7 parágrafos, cada parágrafo tem luz nos parágrafos, tem frases bem desfrutantes, mas não dá para dizer todas. Mas vou começar aqui, porque é bom começar para os irmãos se encorajarem também a ler o Alimento Diário. E o título de hoje é Arautos do Evangelho da Glória de Deus. O que é arauto? Arauto são aqueles que proclamam ou anunciam o Evangelho. Esses são os arautos. Veja como nós temos responsabilidade. E aqui no início ele diz assim: graças ao Senhor por mais uma mensagem profética, cujo título geral é o Evangelho da Glória de Deus 2. Ao desfrutar do falar de Deus, sentimos seu ardor para que nos tornemos o quê? Os arautos do Evangelho. Olhe e ouçam a responsabilidade de cada um de nós como esses arautos do Evangelho. Isto é, aqueles que proclamam ou anunciam o Evangelho. Tendo interiormente, olha, um fogo alimentado pelo amor. Tá vendo? Fogo do Espírito. Por isso nós precisamos estar exercitando o nosso Espírito. E esse alimento, que é o amor de Deus, com certeza vai salvar muitas pessoas. Agora, depende de mim e de vocês, amém? Ele diz, nesses tempos finais, o Senhor se apresenta como olhos de fogo, para nos purificar e nos encher de sua essência por meio do Espírito, todo inclusive. Lembre-se bem, pregando a palavra com ousadia, retiraremos a cegueira do entendimento dos incrédulos, para que vejam a luz do Senhor e se unem a nós, como tochas humanas que incendiarão toda a terra como evangelho do Deus bendito. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, hoje, nesse momento, quando vocês forem ler, por favor, peçam ao nosso Senhor: Senhor, me usa, Senhor. Senhor, me faz ver isso dentro de mim, Senhor. Me faz esse fogo arder para que eu possa ser esses arautos que cooperam com o evangelho aqui na terra. Isso, amados e amadas irmãs, é uma incumbência nossa. E quem deu foi o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui: ó Senhor Jesus, na mensagem anterior vimos a importância de reavivar a chama do dom de Deus, para que ela não se apague em nós. Conforme lemos, por essa razão, pois te demonstro que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas, vejam só, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1, 6 ao 7. Essa porção, amados, conforme a original grega e a tradução da nova versão internacional, pode ser lida assim: que reavives a chama do dom de Deus que há em ti, mediante a pressão das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, amados, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação, amados, que significa o quê? Uma mente equilibrada ou mente sã. Louvado seja Deus. Por isso que eu e vocês precisamos estar sempre exercitando esse amor de Deus. Eu vou passar um pouquinho aqui para os 5, que tem uma frase que chamou muita atenção e pode chamar também a atenção dos irmãos e das irmãs que vão ler. O Espírito, aliás, o que o Espírito está revelando é para nos tornar conscientes do que acontece nos dias atuais. O Espírito está nos revelando todos os dias que a iniquidade está aumentando. Então, eu e vocês precisamos estar, com certeza, atentos ao que o Espírito está falando. Louvado seja Deus. E no 6 ele diz assim: hoje Deus nos abriu com as verdades para que tenhamos a mesma reação que houve em Paulo, a fim de que o evangelho também arda em nosso coração. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus hoje nos brindou
com a verdade. E essa verdade, vocês todos já sabem, é o próprio Deus, é a sua palavra. Lembre-se bem, se ele nos brindou, então não podemos ter medo de falar por Deus aonde nós estivermos. Amém? Louvado seja Deus. E no 6 ainda, lá no fim, diz assim, ó, então todos os irmãos devem comprometer-se como arautos do evangelho, sustentando a igreja como coluna e base da verdade, nesses tempos em que reina a iniquidade. Lembre-se bem, nós temos uma responsabilidade enorme. Nós precisamos se comprometer com esse falar profético. Esse falar que, com certeza, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E para findar, no fim eu tenho que ler esse tópico todo que é bem desfrutante, é encorajador. Diz para mim vocês. Portanto, amado leitor, nossa meta não é atrair multidões, não é atrair multidões. Porque podemos ser facilmente distraídos. É verdade. A missão que Deus nos deu é a de ser coluna e base da verdade. Os guardiões da economia de Deus. Aqueles que vivem e expressam o Senhor, manifestando o mistério da piedade. Ó Senhor Jesus. Não estamos aqui, amados, para exibir conhecimento nem manifestações exteriores, como prosperidade, mas para expressar a Deus e glorificá-lo com nosso viver. Amém? Isso que eu e vocês precisamos. Precisamos expressar o viver de Deus em nossa vida. Porque quando eu e vocês estamos expressando esse viver de Deus, que é perfeito, com certeza, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, muitas pessoas vão ser ganhas. E é isso que Deus quer. Deus quer, aliás, que eu e vocês sejamos esses arautos que dê testemunha do Evangelho. Além de anunciar, proclamar o Evangelho, dá testemunho, dá exemplos. É assim que o nosso Senhor fez aqui na terra. Se ele fez, e hoje é o Espírito, com certeza dá para mim e vocês expressá-lo verdadeiramente. Amém? Louvado seja Deus. Mas lembrem-se, não esqueçam de ler essas pequenas frases, que são as pepitas. Essas pepitas, que são as frases, podem salvar muitas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Passem uns para os outros. É preciso. Se eu sou arauto, eu não fico só para mim. Tenho que expandir esse evangelho da glória de Deus. Bom dia na presença de Deus. Sim!